Boa tarde, galera. Dando sequência aí, vamos resolver o item C da questão número 6 da prova de matemática da segunda fase da FUVEST 2020. O enunciado do item C, ele fala o seguinte: ele dá esses dois números aqui, esses dois números complexos, o número I e o número 1, e ele pergunta aonde a gente pode colocar um número complexo Z, tais que o Z, o 1 e o I formem um triângulo equilátero. Então, tem duas possibilidades aí, né? Uma para cá e uma para cá. Vamos resolver aqui primeiro para o desenho não ficar muito poluído. Então, o que a gente vai fazer? Antes, a gente tem que observar que quando a gente multiplica números complexos por um outro número complexo de módulo 1, é como se a gente só estivesse girando esse número complexo. Então, como que a gente vai fazer isso? Eu representei aqui esse número Z como uma soma de vetores. Esse vetor que eu chamei de 1, porque ele é o número 1, né? E esse aqui que eu chamei de Z1. Então, Z é igual a Z1 mais 1. E o que acontece? Se eu pegar esse Z1 e girar ele em torno desse ponto 60 graus, no sentido anti-horário, ele chega no número I. Por quê? Como aqui é um triângulo equilátero, esse comprimento é igual a esse e é igual a esse. Então, basta eu girar 60 graus em torno desse ponto. Porém, para a gente girar um número complexo usando a multiplicação por um outro número complexo, a gente tem que girar em torno da origem, né? É por isso que esse número complexo Z1, na verdade, ele não está aqui, né? O número complexo Z1, se eu olhar como vetor e aplicar ele na origem, ele vai ficar aonde? Vai ficar aqui assim, ó. Então, esse ponto é o ponto no plano de Argand-Gauss que efetivamente representa o número complexo Z1. Aqui eu representei como vetor. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai girar esse vetor, esse número complexo, 60 graus no sentido anti-horário. Depois a gente vai somar 1. Somando 1, ele vai parar aqui, ó, no número complexo I. Então vamos lá. Vamos pegar esse Z1, vamos girar ele 60 graus. E eu vou somar 1. A hora que eu somar 1, ele vai parar aqui no I. Então, essa transformação que eu fiz, como que a gente representa ela? Aqui eu representei ela da forma geométrica. Como que a gente representa ela da forma algébrica? Peguei o número Z1, apliquei um giro de 60 graus no sentido anti-horário, ou seja, eu multipliquei pelo número complexo cosseno de 60 graus mais I vezes seno de 60 graus. Somei 1, e o resultado deu o número complexo I. Então, o número Z1 ele é igual a I menos 1, ou menos 1 mais I, sobre esse número complexo aqui. Cosseno de 60 é meio, e seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Tem o I aqui. Para resolver a divisão de número complexo, a gente multiplica em cima e embaixo pelo conjugado do de baixo. Então, vamos multiplicar aí por meio menos raiz de 3 sobre 2 vezes I. Embaixo também. Meio menos raiz de 3 sobre 2 vezes I. Embaixo, o que vai aparecer? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo, que no caso aqui é 60. Pela relação fundamental, isso dá 1. Então vamos se preocupar com a parte de cima. Menos 1 vezes meio dá menos meio. E esse coeficiente aqui, que é 1 vezes esse, dá menos raiz de 3 sobre 2.
vezes i ao quadrado, inverto o sinal. Então, mais raiz de 3 sobre 2. E na parte imaginária, i vezes meio, vai dar meio i. O i eu vou colocar aqui fora em evidência. E menos 1 vezes menos raiz de 3 sobre 2 dá mais raiz de 3 sobre 2 vezes i. Esse é o número complexo Z1. E agora a gente observa que o número Z é Z1 mais 1. Então, Z é igual a esse número aqui mais 1. Como o número 1 é um número real, puro, ou seja, sem parte imaginária, a soma que eu vou fazer é aqui, só nessa parte real. Então, menos meio mais raiz de 3 sobre 2 mais 1 vira só uma soma de frações, né? Eu vou somar aqui 2 vezes meio, que é igual ao número 1. Então, vai ficar meio mais raiz de 3 sobre 2 mais meio mais raiz de 3 sobre 2 vezes i. Então, o número complexo Z é igual a 1 mais raiz de 3 mais 1 mais raiz de 3 vezes i. Tudo isso dividido por 2. Uma maneira um pouco mais simples aí de representar esse número. Só que existe uma outra possibilidade para esse número Z. Porque eu também, usando esse segmento como lado, eu consigo formar um triângulo equilátero para o lado de cá. E aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou olhar esse vetorzinho aqui como a soma de 1 mais esse outro número complexo aqui, esse outro vetor aqui, eu vou chamar de Z2. Então, Z2 mais 1 dá esse número aqui, que eu vou chamar de Z'. Então, a gente sabe que Z' é Z2 mais 1. E aí, esse número complexo Z2, eu vou olhar ele como vetor e ele está aplicado no 1. Só que para eu girar ele, eu tenho que aplicar ele no 0. Então, vamos desenhar ele aplicado no 0 aqui. Então, este ponto aqui é o que efetivamente representa o meu Z2. Se eu pegar o Z2, aplicar nele um giro de 60 graus no sentido horário e somar 1, eu chego novamente no número complexo I. E por que eu sei que eu tenho que girar 60 graus? Olha só. Como aqui é um triângulo equilátero, eu sei que esse ângulo é 60 graus. Esse vetor é paralelo a esse e esse é paralelo a esse. Então, esse ângulo aqui também é 60 graus. Então, como que a gente tem que fazer? Eu pego o vetor Z2, aplico nele um giro de 60 graus no sentido horário e somo 1. Isso tem que dar o número I. Então, eu pego o Z2, vou aplicar nele um giro de 60 graus no sentido anti-horário, ou seja, um giro... vou aplicar nele um giro de 60 graus no sentido horário, ou seja, isso é equivalente a aplicar um giro de menos 60 graus no sentido anti-horário. Então, eu tenho que multiplicar ele por esse número complexo aqui, ó. Cosseno de menos 60 graus mais I vezes o seno de menos 60 graus. Vou somar 1 e isso vai dar o número I. Então, novamente, assim como a gente fez em cima, o Z2 é igual a menos 1 mais I, né, porque eu joguei esse 1 para lá, subtraindo, dividido por esse número complexo aqui.
Cosseno de menos 60 é igual a cosseno de 60, porque o cosseno é uma função par. Então, aqui vai dar meio do mesmo jeito. E o seno de menos 60 é igual a menos o seno de 60, porque o seno é função ímpar. Então, aqui, menos raiz de 3 sobre 2 vezes i. Aí, novamente, eu multiplico em cima e embaixo pelo conjugado do de baixo, que é meio mais raiz de 3 sobre 2i. Aqui ficou mais, né? Porque eu tenho que inverter esse sinal aqui. E aqui, mesma coisa, meio mais raiz de 3 sobre 2i. A parte de baixo não preciso me preocupar, porque vai dar cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, do mesmo ângulo, que aqui é menos 60. Pela relação fundamental, isso dá 1. Menos 1 vezes meio, dá menos meio. Mais 1 vezes raiz de 3 sobre 2 vezes i ao quadrado. Como i ao quadrado é menos 1, isso vai dar menos raiz de 3 sobre 2. Na parte imaginária, menos 1 vezes raiz de 3 sobre 2 dá menos raiz de 3 sobre 2. E aqui, 1 vezes meio, que dá meio. O i em evidência aqui. Esse é o número complexo Z2. Como o Z' é Z2 mais 1, e o número 1 é um número real puro, a soma vai acontecer só aqui, né? Então, isso aqui mais 1 é a mesma coisa que meio, menos raiz de 3 sobre 2. E, na parte imaginária, continua a mesma coisa, menos raiz de 3 sobre 2, mais meio vezes i. Ou seja, o Z' é igual a 1 menos raiz de 3, mais 1 menos raiz de 3 vezes i, tudo isso dividido por 2. Então, os números complexos z, tais que z, i e 1 são os vértices de um triângulo equilátero, são esse aqui, 1 mais raiz de 3 mais 1 mais raiz de 3 vezes i sobre 2, e esse segundo aqui, que a gente descobriu, 1 menos raiz de 3 mais 1 menos raiz de 3 vezes i sobre 2. Nesse item C aqui, eu usei o apelo geométrico que os números complexos têm. Essa noção de giro aí, ela é muito interessante para a gente resolver questões geométricas. Esse exercício, eu vou fazer um breve comentário aí, esse exercício ele já foi dado na linguagem de números complexos. Porém, muitas vezes a gente consegue resolver exercícios dados na linguagem de geometria analítica usando números complexos. Em algumas situações, a gente simplifica muito as contas fazendo isso.